Já passou do tempo de fazer, mas e daí? Vamos dar uma olhada nas reflexões que o tarô propõe para gente para esse começo de 2026. Vamos pensar um pouco aí, não em previsão, mas um instrumento de intuição e inteligência para a gente olhar e considerar os aspectos das nossas vidas, né? A ideia aqui é realmente trazer um pouco aí de coisa para a gente pensar a respeito, não é falar se alguém volta ou se vai dar tudo certo em algum aspecto, acho que é mais do que isso, mas tem esse viés também que a gente respeita e leva em consideração. Então, tem todo um lance da sincronicidade e de como algumas vezes isso funciona, né? Mas vamos tentar olhar isso um pouco mais pelo lado da intuição e ver aí o que esse começo de ano tem pra gente. A ideia aqui é começar com algumas cartas. Então, uma primeira carta aqui que fala pra gente do olhar principal para esse começo de ano. Uma carta que fala de alguns bloqueios para esse começo de ano. Uma carta de onde ele veio, que é uma carta muito legal. E uma carta de para onde a coisa vai, né? E ela vai com tudo. Então, se a gente olhar aqui esse primeiro aspecto, vou tirar isso aqui para a gente considerar, tá? O 2 de ouros é uma carta e fala aí de uma estabilidade, né, para a gente começar uma construção material, seja de saúde, seja de dinheiro mesmo, finanças, né? E esse 2 de ouros, ele tem uma característica de ser um passo antes. Então, é uma condição equilibrada financeiramente ou de saúde para começar o ano, tá? E, com perspectivas positivas, né? Um equilíbrio com perspectivas muito positivas. Quando a gente olha para o enforcado, tendência aqui é a gente olhar para um momento estendido desse aspecto do 2 de ouros, né? Um momento em que possivelmente a gente tem um tempo muitas vezes obrigatório, né? A gente é forçado a se tirar da situação, a parar e pensar a respeito das coisas. É uma carta de reflexão, né? E propõe esse momento de reflexão, propõe como barreira para esse 2 de ouros essa necessidade da reflexão, tá? Quando a gente pensa aqui em passado e futuro da questão, o 10 de copas é uma carta de uma realização afetiva extrema. Então, ele vem num momento feliz, vem num momento de um fechamento positivo, né? Ele mostra esse fechamento positivo do ciclo anterior, vem para esse momento aqui que a gente tem uma suspensão, embora tenha uma raiz forte aqui para a gente começar, existe essa suspensão da ação, existe essa necessidade de reflexão. E para frente, quando a gente olha para o Cavaleiro de Paus, isso daqui é ação pura. Então a gente tem uma recomendação de dar uma segurada no fôlego, vamos, sei lá, esperar o carnaval passar, a gente pode ler dessa forma, né? Espera o carnaval passar e depois dá-lhe, né? A gente vai com muito ímpeto conquistar. Isso é uma energia muito forte, criadora, uma energia sexual, uma energia de avanço, é um ímpeto, né? E o cavaleiro, ele carrega o ímpeto no ímpeto, essa energia do fogo no próprio fogo, né? Ele
é uma expressão de fogo do fogo. Então é uma energia muito, muito forte aí para continuar durante o ano, tá? Vamos dar uma olhada em mais dois aspectos que eu gosto muito nesse tipo de leitura, que é primeiro o aspecto consciente. Então o que a gente tem no aspecto consciente? O Oito de Ouros, ele é uma carta que fala de uma maestria na nossa profissão, ou na nossa saúde, ou no assunto que a gente... no assunto terreno que a gente está conversando, né? E a gente está falando aí do começo do ano. É um começo do ano aqui aponta uma reflexão para essa parte material, né? E aponta uma reflexão de se observar como um mestre daquilo que a gente faz, né? Como com a maestria no trabalho, uma maestria da saúde, uma maestria de um estilo de vida terreno, né? Que é uma carta também bastante positiva, né? Vamos dar uma olhada agora num aspecto inconsciente, tá? E aí a gente tem o Pajem de Paus. E o Pajem de Paus muitas vezes é uma mensagem, é um começo, e nesse caso específico é uma visão muito clara de que a centelha para aquele movimento todo do Cavaleiro de Paus já está aqui. Ela está incubada, né? Ela precisa desse momento de reflexão, a intuição aqui, a reflexão é essa, né? Precisa desse momento de reflexão a respeito dos recursos físicos que a gente tem para seguir, mas a centelha desse prosseguimento com energia altíssima já está aqui, tá? Na figura do Pajem de Paus. Então, um começo de ano aí que promete bastante coisa, promete aí um tempo para descansar, né? Um tempo para descansar aqui e refletir, um tempo para descansar e pensar nas coisas e desenhar melhor, incubar esses projetos, porque a hora que eles começarem vai ser vai ser para valer. É uma energia extremamente forte que está projetada aí, que está colocando aí o tarô para nossa reflexão, que essa energia possivelmente está na gente e vai ser um ano muito rápido, né? Essas cartas de paus, normalmente elas têm uma agilidade, uma rapidez muito grande. Então vai ser começo de ano, no começo paradão, mas a hora que pegar no breu, isso tem muito cara de depois do carnaval, a gente vê e começa vendo com tudo, né? Mas o Pajem já fala que a gente já tem uma ideia de para onde a coisa vai. Tá bom? Então era isso, essa reflexão aqui para começar. É lógico, né? Tem várias formas de ler essas cartas, de interpretar. Essa é a forma que eu vejo e que eu interpreto, mas também fica aberto aí para quem quiser complementar essa leitura com o que enxergou para si mesmo, com as reflexões que essas cartas geraram. Vai ser um prazer ler o que vocês têm aí para falar, tá bem? Um abraço.